seria o melhor horário para eu usar determinado alimento, dependendo da cronobiologia? É isso que a crononutrição ela tenta pensar? Ou seja, se tivesse que dizer para alguém assim, poxa, não, olha, eu estou me especializando em entender a cronobiologia para aplicar na crononutrição. E sempre tem aquela coisa que a pessoa pergunta, tá, mas e daí? Assim, como é que isso se aplica? Qual é a ideia da crononutrição para a vida diária, Neiva? Como é que eu poderia dar um upgrade na minha vida entendendo isso? Para depois a gente chegar no sono. Olha, Fabrício, é uma pergunta bem interessante, porque o que eu tenho percebido, até com essa evolução, né, que a gente teve, tecnológica, o avanço tecnológico que a gente teve, que por mais que a gente tenha evoluído desse ponto de vista, a nossa característica ancestral continua a mesma e está aqui demarcada no nosso DNA. Então, eu acho que o que a crononutrição e a cronobiologia, de maneira geral, nos trazem é um resgate a essa característica ancestral que a gente não perdeu, mas que a gente está meio que bagunçando com esses novos hábitos de vida. Então, veja, nós temos, antes da invenção da luz elétrica, mais ou menos uns 140, 200 anos atrás, a gente não tinha como nos alimentar muito tarde da noite, não tinha iluminação, a gente não tinha como trabalhar, ter atividades. E hoje em dia isso já é possível, né? Já é possível que a gente estenda o nosso período de atividade para mais tarde, para períodos mais tardios da noite, inclusive a alimentação, arrastando todo esse processo para um período em que a gente deveria estar em repouso, né? E não deveria estar se alimentando. Então, assim, a gente vê que muitas modas surgem, muitas dietas da moda surgem, mas a gente tem esquecido, Fabrício, do básico da nossa fisiologia. Então, se a gente retoma aquele pensamento de que somos preparados para, durante o período de claro, receber o alimento e fazer as nossas atividades no período noturno, né? Termos o nosso repouso e o jejum, faz muito sentido o que a crononutrição traz para a gente, né, como um de seus preceitos, que é olhar para essas características temporais da alimentação, além das características quantitativas e qualitativas que a gente estuda tanto como nutricionista. Então, é trazer esse olhar para essa questão de tempos, de horários, em que momento que é mais adequado o indivíduo se alimentar, não só em momentos de maneira geral, mas em qualidade também. Então, será que é melhor eu ter uma refeição mais densa em carboidratos pela manhã ou pela noite, por exemplo? Que horas o meu corpo está bioquimicamente melhor preparado para receber? Essa é a ideia, né? Isso. Então, assim, a ideia geral de maneira geral, o que nós temos que ter em mente é que o nosso corpo está mais preparado para receber alimentos no período de claro. A partir do momento que a noite veio, que a noite caiu, o nosso organismo está menos preparado para receber alimento. Então, se a gente pensar numa refeição de alta densidade calórica, por exemplo, que vem aí depois das 9, 10, 11 da noite, que é muito comum hoje em dia, porque com a luminosidade, a gente tem essas possibilidades, e nosso organismo está muito menos preparado para receber um alimento nesse horário do que pela manhã, do que pelo almoço e durante a tarde, né? Então, a crononutrição, ela quer trazer isso para a gente, a relação entre esses ritmos biológicos todos, né, os preceitos da nutrição e o nosso metabolismo. Entendi. Então, ela estuda a junção entre esses três grandes aspectos, né? Entendi. Eu acho que enquanto tu falavas do horário de se alimentar e dessa ideia de realmente assim, poxa, pense evolutivamente, né? Nesse dia que você morava na caverna e que você não tinha luz e toda essa conversa, ganhava-se o alimento durante o dia e nesse horário, de certeza, já estaríamos dormindo. Né? Sem dúvida alguma, 8 e pouco, que horas são agora? 8h20, já estaríamos todos dormindo na nossa caverninha, bem lá, trancados lá dentro e tal. E eu fiquei, enquanto tu falavas, pensando no hormônio melatonina. Mas não, assim, do ponto de vista bioquímico, assim, porque eu, sou um fã do grande potencial antioxidante da melatonina. Ou seja, quando a gente pensa nos efeitos bioquímicos da melatonina, talvez essa seja uma das moléculas com o melhor potencial antioxidante que eu conheço. Então, pensando na evolução desse corpo, e no papel do sono que a gente vai entrar agora, e pensando que agora, daqui a pouco, 9, 10 horas da noite, eu vou liberar melatonina bastante, assim, lá até, quem sabe, umas 4 horas da manhã. Para que ela está sendo liberada biologicamente? Ela está sendo liberada biologicamente para fazer o papel antioxidante dela, uma literal faxineira desse período noturno bioquímico.
né? E se eu tô lá 2 horas da manhã comendo uma pizza e tomando uma cerveja, sem dúvida alguma, pensando numa coisa e outra, eu estou dando alimentos pró-oxidantes enquanto tem uma molécula que bioquimicamente estaria querendo fazer uma faxina bioquímica antioxidante nesse corpo.